te desejar, assim, o mais de Deus. Sabe, o infinitamente mais, aquilo que só o papai pode fazer por você. É isso que eu quero profetizar na sua vida. E eu sei que se você parou nesse vídeo aqui, é porque o Senhor certamente tem uma palavra para abençoar a sua vida. Nós temos recebido aqui no nosso programa, né, tantos testemunhos de bênção, de mulheres que superaram os seus traumas, as suas dores, as suas lutas. E para te dizer, né, que você também pode, para te dizer que você também é capaz, para te dizer que Deus tem um novo para a tua vida, sabe? Que Deus tem uma chave para girar, que isso que você está passando hoje é só o Senhor te preparando para um logo ali na frente muito mais grandioso. E eu quero louvar a Deus por você estar aqui comigo, né? Você está aqui conosco nessa mesa com Jesus e as suas amigas e dizer para você que não é em vão. O Senhor está preparando um novo tempo. E assim, né, com essa palavra de encorajamento e de fé, eu quero receber a minha convidada, a missionária Sheila, com muita honra e com muito prazer. Bem-vinda, Sheila. Obrigada por estar aqui conosco. É um prazer estar aqui. Todo nosso, viu, gente? Amém. A Sheila é uma querida. Eu já acompanhava ela nas redes sociais, ela também já estava lá na minha rede, mas a gente teve o prazer de se conhecer pessoalmente. E um dia a Sheila chegou lá no meu Instagram e ela disse assim, olha, eu tenho uma pessoa para indicar para o podcast, é uma bênção, é não sei o quê. E eu falei, certo, minha irmã, bote ela ali para a gente se conhecer pessoalmente. E o Senhor falou comigo, não, filha, é ela que vai. E na mesma semana o Senhor nos apresentou pessoalmente. E de forma muito informal, porque eu não esperava conhecê-la pessoalmente. Enfim, queridos, coisas que só o nosso Deus faz. Então, Sheila, seja bem-vinda. Eu sei que quem te convidou para essa mesa foi o Senhor. Amém. E eu louvo a Deus por sua vida, por você estar de pé e pelo um testemunho tão lindo que você possui. Você primeiro vai falar aí, né, quem você é, fale um pouquinho aí de você e aí a gente vai entrando no seu testemunho. Porque eu sei, mulher, que vai edificar muito você. Então, já compartilha, né, Sheila? É verdade. Fala aí pra elas, Sheila, na câmera. Elas têm que compartilhar. Olá, mulheres. É um prazer estar aqui. É um prazer, porque hoje, Tami, eu digo uma coisa pra você. Quando uma mulher chora, eu choro. Eu choro porque eu choro nos pés de um Deus que Ele muda vidas, Aleluia. Muda histórias. Ele é poderoso. Glória a Deus. Mas quando essa mulher vence, eu sei que eu também venço. Glória quando a Deus. uma mulher vence, todas vencem. E o reino de Deus vence. Amém. E quem perde? As trevas. Aleluia. Quando uma mulher vitoriosa, quando eu falei, olha, eu tenho uma amiga, um projeto dessa amiga, tá aí, ela tá empenhada, é porque eu entendo que nós também como mulheres temos que estimular outras mulheres, né? Isso. Temos que apoiar outras mulheres no dom delas, no talento delas, naquilo que Deus levantou elas para fazerem, né? Então eu estou aqui hoje com você, né? Aprove a Deus nos conhecermos, nos falarmos, e eu louvo a Deus por esse convite. Amém. Amém. E eu tenho assim, uma coisa também que arde em mim é o ministério de intercessão. Eu sou intercessora, eu sou filha de intercessora. Minha mãe, né, me ensinou sobre intercessão. E quando eu era adolescentezinha, aquela pessoa que eu admirava era a Valnice Milhomens. Então, eu cresci ali ouvindo a Valnice, até que cheguei aí à igreja da Valnice. E vivi muitos dos meus processos de cura lá, na igreja da Valnice Milhomens. Vivi ali coisas tremendas que Deus fez na minha vida. Aleluia. E hoje, Deus me chamou muito forte para o ministério de intercessão pelos filhos. E esse mês, agora de maio, eu vou estar ali fazendo mais isso, intercedendo, me unindo. Porque tudo que nós, mães, né, ligamos aqui na terra, será ligado no céu. Aleluia. E eu tenho dito a essas mães, nós temos, né, ali ó, o poder de decidir profeticamente o destino dos nossos filhos. É verdade, Sheila. Mães que oram, mães ali que determinam isso para os filhos. Amém. Louvado seja Deus. Então, a Sheila é uma intercessora, né? Assim você se define. É uma mulher que olha para a causa do próximo, né? Que olha para a causa, para a necessidade hoje da gente. A gente precisa dar destino aos nossos filhos. E mais do que isso,
Se nós tivermos pais curados, a gente vai ter filhos curados. Verdade. Então, esse cuidado, ele já começa, né, com o pai, com a mãe, aqueles que vão dar destino. Parabéns por esse chamado para a intercessão, né? Verdade. E eu creio que é um chamado de toda a igreja, né? Verdade. Por isso a gente tem aqui esse projeto podcast Mulheres do Secreto, né? Um projeto que tem pouco menos de 1 ano nesse formato. Mas desde 2019 a gente vem ali fazendo lives com mulheres, se preocupando em alimentar da palavra. Porque eu entendo que se houver mães firmes no Senhor, os filhos também serão bem direcionados, né? Verdade. Por isso, Mulheres do Secreto, aquelas mulheres que intercedem, aquelas Amém. mulheres que oram, aquelas mulheres que Verdade. preferem a boa parte, Verdade. né? E quando você falava aí de você ter promovido uma outra mulher, isso é muito lindo. Eu creio que é por isso que você está aqui. Eu compartilho dessa mesma visão, né? A gente nunca pode pensar que quando a gente levanta uma mulher, a gente está caindo. Não, você pode levantar uma mulher e continuar de pé, né? Aquilo que você Verdade. faz pelo outro não impede o que Deus vai fazer na sua vida. E verdade. cada um tem o seu papel, a sua função. Então, parabéns por esse posicionamento também, tá bom? Sheu, vamos começar. Olha, semana passada a gente falou aqui, a gente está no Maio Laranja, né? E a gente está falando muito sobre essa questão do cuidado, tanto de você ser mãe, ser uma mulher do secreto mãe, como de traumas que essas mães, que essas mulheres passaram e superaram. E a gente recebeu aqui a tia Neide, que ela falou sobre alguns pontos em relação ao abuso infantil. Ela é neuropsicopedagoga e trouxe para a gente dados profissionais. Hoje eu estou te recebendo aqui e eu sei que dentro do seu testemunho de muita cura, de muita coisa que Deus fez na tua vida, houve também uma fase da tua vida em que você passou pelo abuso infantil, né? E ver você aqui hoje sentada falando do Senhor, uma mulher de influência, uma mulher que gera, uma mulher que intercede, uma mulher totalmente curada, isso é tremendo. Mas eu queria que você também falasse com a gente um pouquinho do seu testemunho e como foi a sua infância, né? Como foi esse abuso, por que aconteceu, como aconteceu e até que ponto aquilo que você viveu na sua infância influenciou ou não na sua vida. Amém, meu filho? Eu vejo, Tami, que na verdade, quando criança, né, eu nasci em um lar onde tinha brigas nesse lar, né? Onde tinha os meus pais, o casamento dos meus pais chegaram ao divórcio. Sim. Então, o casamento dos meus pais foi um casamento muito sofrido. Uhum. Só para você ter uma ideia de quem era meu pai, ele tem 7 filhos com 4 mulheres. E tem uns 3 que são praticamente assim da mesma idade, ou seja, algumas mulheres grávidas ao mesmo tempo. E minha mãe sofreu muito, né? Então, minha mãe sofreu. Hoje, Tami, eu tenho essa visão de que a gente precisa cuidar muito de uma mãe em sofrimento. Verdade. Porque uma mãe em sofrimento, ela acaba produzindo sofrimento nos filhos. Perfeito, ela acaba, isso. Então, a gente tem que cuidar muito dessas mães. Muito mesmo. Por quê? Porque essas mães, na hora da angústia, na hora da dor, ela vai liberar sobre os filhos palavras malditas, né? Vai liberar sobre os filhos palavras terríveis, né? Palavras de dor. Então, ali no meu lar, quando eu via os meus pais brigarem, o primeiro sentimento que vinha era a rejeição, era de não ser amada. Porque as brigas, elas produzem um efeito muito negativo nas crianças. A solidão, a rejeição. Então, eu me sentia uma criança rejeitada. E, às vezes, algumas vezes, na hora que minha mãe estava sufocada da dor, ela dizia algumas coisas muito terríveis para a gente. Das atitudes de meu pai, de coisas que aconteceram quando a gente estava no ventre. Que as mães precisam proteger os filhos de saber certas coisas. É preciso proteger. Você tem irmãos? Tenho. São 7 filhos, meu pai, né? 7 Sim. com 4 mulheres. Com minha mãe, são 3 filhos. Sim. Eu sou filha do meio. Então, mas a minha mãe, ela liberava palavras de morte. Que são decretos, né? Palavras de morte. Por quê? Porque eram palavras que feriam tanto a nossa alma, tanto, né?
coisas difíceis. Uma vez, numa briga dele de madrugada, eu vi minha mãe despedaçando umas rosas e falando, aqui são suas filhas, estão despedaçadas. E aquela situação para a criança é traumática. Verdade. Né? É traumática. Então, eu me lembro que um dos primeiros sentimentos que eu tinha era o de rejeição e uma solidão. Você não se sente amado. Você encontrava algum refúgio, assim, uma avó, um tio, uma tia, dentro da família, assim, para acolher? Não. Nesse cenário, vocês ainda não conheciam Jesus? Não. Minha mãe, ela se converteu quando nós tínhamos eu devia ter entre 4 ou 5 anos, né? Minha mãe estava na igreja. Minha mãe passou por um processo de libertação bem intenso. Mas naquela época, Tami, as igrejas não tinham muito essa questão de trabalhar a alma. Não tinham. E minha mãe se converteu numa igreja que o forte dela era a libertação. E era difícil, porque a gente via situações de possessão em minha mãe e muito pelo contrário, não atraía a gente para Jesus ou para a igreja. Uhum. Então, quando vinham aqueles pastores ali para ajudar naquele momento mesmo de possessão, aquilo acabava nos afastando. Minha mãe era vítima, eu sei, das coisas, né, que mulheres desejavam de mal para ela por causa do meu pai, de coisas que faziam para ela, né? Mas aquela situação toda nos agredia. Não era para ter deixado a gente ver, não era para ter deixado, né, ter presenciado. Então, é preciso mesmo que a igreja esteja atenta a essas mulheres que estão nesse tipo de sofrimento, para que os filhos não estejam assistindo certas coisas. Então, vinham muitos traumas, muitos ataques. E a igreja, para a gente, aqueles pastores, era um momento do terror da casa. Eles não vinham para um momento de paz, era um momento de terror. E a gente não entendia muito aquilo. Né? Então, minha mãe, ela se converteu e depois a gente foi se chegando à igreja, mas aquela igreja dizia assim, nós garantimos que seu casamento não vai acabar, nós garantimos. E não foi o que aconteceu. Meu pai acabou saindo de casa. E naquele período que meu pai saiu de casa, eu estava na pré-adolescência, eu já servia na igreja, naquela igreja como obreira mirim. Eu já servia naquela igreja, fazia o culto das crianças. Você viu minha mãe falar ali, né? Que desde criança eu fazia o culto para as bonecas. Sim. Você ouviu minha mãe testemunhar. Então, na verdade, eu fazia aquele culto para as crianças, aquelas coisas. Mas quando minha mãe se afastou da igreja, porque ela ficou muito triste, ela disse, me garantiram que meu marido não ia sair. E a família dela participava de uma seita, né? Uma seita oriental. E a minha família falou, dê uma chance de você vir aqui você vai se sentir melhor. Aqui. E minha mãe acabou indo para aquela e nos levando. Sim, no momento de fragilidade, né? No momento de fragilidade. É por isso que a gente precisa fortalecer essas mulheres. Sim. Né? Você que já passamos por desertos, a gente sabe que muitas vezes no deserto nós nos sentimos fragilizadas mesmo. É verdade. E minha mãe, né, para ter o apoio ali da família, a família dizia a ela, não, vá com a gente. E minha mãe foi. Olha como a questão do chamado é interessante também. Eu já tinha um chamado. Eu já era obreira mirim, eu já tinha um chamado. Quando eu cheguei nessa seita, eles me botaram logo para uma liderança. Meu Deus. Porque eles perceberam o meu chamado. Eu me lembro que só podia ser divulgadora jovem com 16 anos. Eu, ali com 12 anos, eles já faziam, eu já tinha participação no culto. Mas eu tinha um receio de uma coisa, que lá tinha um culto aos antepassados. Onde se oferecia alimentos, essas coisas. Então, eu tinha esse receio assim um pouco, né? Sobre isso. Então, não me envolvi muito. Mas eu me lembro que minha mãe se afastou ali da igreja evangélica e foi participar dessa seita e que levou a gente, onde a mãe vai, a gente acaba ali seguindo, né? E eu participei um pouco dali, tive muitas reservas de participar, assim, tinha coisas que eu não participava. Mas ali dentro daquela seita, eu acabei desenvolvendo também ali uma liderança naquela parte que eu achava boa, que eu achava interessante, nas coisas que eu gostava. Mas ali fora dos caminhos do Senhor, minha mãe conheceu muito mais desertos. Muito mais. É sempre assim, né? Muito mais desertos. E aí ela volta para a igreja. Mas a questão que você falou ali do abuso, uma mãe também, sozinha para cuidar dos filhos, a gente tinha desafios. Minha mãe trabalhava fora.
Minha mãe trabalhava os 3 turnos. Teve um momento que ela montou uma lojinha também e trabalhava. Então, quando a gente era pequeno, às vezes minha mãe tinha que deixar a gente com outras pessoas. Sim. Né? E às vezes você deixa o seu filho justamente com o algoz, com o abusador. Achando que é alguém que vai proteger. Que é alguém que vai proteger. Foi alguém de dentro do seu convívio do mesmo. Do meu convívio, era familiar. E foi uma pessoa mais idosa. Eu me lembro que eu passei anos tendo, assim, receio de pessoas idosas. Uma mão idosa. Eu não fui abusada de uma forma, assim, intensa, vamos, né, dizer assim, mas uma questão de toque, essas coisas. Mas aquilo me trouxe dores. Aquilo me trouxe, sabe? A minha alma ficou ferida. Eu me lembro que eu tinha aquele receio daquela pessoa idosa. O meu processo de cura aconteceu em 1999 na igreja da Valnice, onde nós estávamos passando ali por vários processos de cura. Eu me lembro que a primeira cura, que era a cura ali das minhas emoções, daquela emoção de infância, da solidão, do se sentir sozinha. Porque quando você passa essas coisas todas, você se sente diferente no mundo. E você acha que não tem mais solução. Você nasceu para sofrer. Você nasceu, né? Eu tô aqui vendo, meu Deus, é tão tremendo, né? Que meu Deus, eu corto, não corto, mas é algo que eu acredito que as ouvintes, né, que estão aí também, as mulheres de Deus, que pode ser uma dúvida. Quando você se viu sendo assim violentada por alguém da sua própria família, né? Você contou à sua mãe, como você lidou com isso? No início eu não entendi que aquilo era uma violência. Geralmente a criança ela não entende. No início eu não entendi. Mas se sente muito mal. Mas se sente culpada. É verdade. Fala, isso está acontecendo comigo porque eu tenho um mal dentro de mim. Ou então porque eu sou ruim. Ou eu sou aquilo ali mesmo. E quando eu entendi, porque como eu vim de uma igreja, que o processo de libertação, né, que falava assim, há um mal dentro de você, né, você vai ser livre. Eu dizia, o mal está dentro de mim. Meu Deus. Né? Tem um mal dentro de mim. Esse mal que está dentro de mim, é por isso que eu estou vivendo isso. Né? E quando eu fui na igreja da Valnice, eu me lembro que ali a gente começou, né, passar pelo aquele processo de cura. E Deus me deu uma visão. Deus disse, hoje eu vou curar a tua alma de toda a solidão. E Deus me deu uma visão. Eu vi um hospital. E eu vi que nascia um bebê. E naquela hora eu vi uma mão tão grande, ensanguentada, recebendo o bebê. E o Senhor me disse, não foram os médicos que te receberam no mundo. Aleluia. Hoje eu estou curando tua alma de toda a solidão, porque eu sou teu amigo. Aleluia, Jesus. Não existe mais solidão, porque eu sou teu amigo. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu comecei a viver aqueles processos de cura. E a Valnice falava de todas as áreas. E teve um momento que ela disse assim, criança, você que foi abusada na infância, ainda criança. E eu creio que o Espírito Santo de Deus falou com uma pessoa que era idosa, que estava no meu lado. E aquela pessoa me abraçou. E falou, me perdoa, menina. Meu Deus. E eu entendi que Deus estava me dando a chance de perdoar. E de ser livre de toda a algema do passado, de toda a algema de dor, de toda a lembrança amarga, de toda a rejeição. Então, naquele momento, eu recebi aquele abraço. E hoje eu sou muito cuidadosa com as pessoas idosas. Aleluia. Eu amo as mulheres idosas. Eu amo as mulheres fartas de dias, as intercessoras, sabe? Eu tenho carinho, gosto de beijar, de abraçar, de ser carinhosa com elas, porque eu já fui curada. E o que é que a gente percebe, né? Que a todo tempo, quando a gente nasce, o Senhor já tem um propósito preparado. Olha, esse aqui eu sondei desde o ventre da mãe, te escolhi, te separei, você vai ser profeta. Aí o diabo olha e fala assim, olha, Deus falou que vai ser profeta, pois não vai não, vou calar a voz dele, vou colocar dor. E se a gente trilhar um caminho de inércia, de falta de responsabilidade espiritual, a gente acaba carregando as bagagens que ele coloca dizendo que são nossas, mas não são.
né? Então, o que eu pude observar no seu testemunho, Sheila, é que o inferno ele já sabia do teu propósito e ele o tempo todo quis distorcê-lo para que você não entendesse. Isso é natural. Alguns dos processos que eu passei também foi por não saber quem eu era. Isso tem a ver com a nossa identidade. Quando você não sabe quem você é, o diabo te rouba e você nem vê, porque você não se conhecia, você não sabia o que você possuía em Deus. Então ele vai te roubar. Mas todo deserto, eu estava falando contigo, né, que Deus me deu uma palavra hoje, que está lá em Oséias, que foi uma palavra do meu deserto, onde o Senhor diz: eu te conheci no deserto, numa terra muito seca. Então, esse início que você fala, eu acredito que isso te marcou para uma vida inteira. Até chegar no processo de cura, lá no congresso que você foi da Valnice, que é uma pessoa que eu admiro demais, né? Que é uma mulher, meu Deus do céu, não tem nem o que falar dessa mulher. Mas, até chegar nesse processo de cura, você sofreu danos. Então, quem era a Sheila adolescente? Até que ponto isso que você passou na sua infância influenciou na sua vida antes do processo de cura? Quando minha mãe voltou para a igreja, nós já tínhamos, assim, 13, 14 anos. Foi pouco tempo, não foi muito tempo que ela ficou longe do caminho do Senhor, não. Foi pouco. Mas os nossos tios nos levavam, né, para festas, para essas coisas. Então, eu tive experiências no mundo nesse período. Né? Nesse período, eu acabei tendo algumas experiências no mundo. E no mundo vinham mais dores, né? Aqueles colegas perseguidores. Eu estava suscetível a isso. Um abismo chama outro abismo. Verdade. Satanás sabe qual é a sua dor e sabe como provocar mais dores em você. Porque ele investe pesado mesmo. Se você não vence ali uma dor, se você não está firme de quem você é em Jesus, de que Jesus ali levou sobre ele, né, todas as suas dores, enfermidades, né? Então você acaba recebendo toda a sugestão de Satanás, toda a sugestão de sofrimento, de dor, você acaba recebendo. Então eu, né, ali no meu período de adolescência, muitas vezes eu me senti traída pelas amigas, usada pelas amigas, né? Hoje eu tenho amigas fiéis mesmo, tenho amigas escudeiras, mas eu me vi no meu início de adolescência ali me sentindo assim, ninguém gosta de mim. Eu também não conseguia muito confiar nas pessoas, né? A gente tem aquele sentimento da infância que algumas mulheres carregam até hoje. Às vezes não foi um sentimento tão traumático que ela possa identificar como abuso, como uma dor muito profunda. Mas aquele sentimento de ser rejeitada, de repente, uma avó. Tô dando um exemplo, tá, meninas? Mulheres do secreto, homens do secreto. Compartilha, porque Deus está falando. Um exemplo, um avô que amava todos os seus priminhos, mas a você ele já tratava um pouquinho diferente. Uma avó, uma mãe, um pai, um tio, que de alguma forma causava em você um sentimento de rejeição. E aí a criança cresce e ela não consegue ser amiga. Ela acha que todo mundo vai trair, que as pessoas são falsas, que existe aquelas que gostam mais, aquelas que não gostam. E ela atrai esse sentimento de rejeição, ou seja, ela quer ser notada. Ela quer fazer de tudo para as pessoas gostarem dela. E se isso não acontece, ela se frustra. Então tem muitas mulheres encadeadas nisso ainda. E talvez elas cheguem ao ponto de nem perceberem. E vai influenciando nos relacionamentos. Porque tudo que a gente vive na nossa infância, a neurociência já comprovou, psicologia já comprovou, né? Que a gente é viciado naquilo que foi a nossa dor. Então, se foi muito rejeitado, você vai procurar de alguma forma uma ocasião de ser rejeitada de novo. Isso é terrível, né? Então, você passou a sua adolescência se sentindo assim. Eu sempre me sentia, né? Gostava de um rapazinho. Aí no início ele gostava, aí você tinha aquela empolgação, aquela coisa, aí daqui a pouco ele estava namorando com uma de suas amigas. Nossa. Passei essas coisas. E olha que eu fui uma adolescente bem bonitinha, viu? Sou bonitinha até você hoje. É linda. Mas tinha aquela questão de ser traída ali por aquele rapazinho que gosta de você e tá daqui a pouco tá de paquera com uma amiga sua. Então eu vivi isso no início da minha adolescência, naquela hora que você desperta para gostar de alguém. Então isso já vinha mais como ferido. Você falava, será que eu não vou ser amada? Olha. Será que ninguém vai gostar de mim?
Será O que que eu não vou mais achar uma doeu? pessoa fiel? O que mais doeu na sua infância? O fato do abuso ou o fato dessa separação dos pais, a qual você se sentia no meio deles sozinha? O abuso foi um episódio curto, não foi um episódio tão intenso, né? Como eu disse, foram questões, coisas de toque, teve um tempo resumido, né? Graças a Deus não foi algo que se prolongou. Mas o medo de um casamento infeliz, de não ter uma família, sabe? De reproduzir a vida dos pais. Das próprias palavras que minha mãe dizia, né? De que não achava que amor era sincero, que no casamento um gostava e o outro não gostava, que era sempre assim, né? Minha mãe não... As frustrações e as dores dela. E o que mãe fala é muito determinante. Até hoje eu digo, mãe, por mais que a gente saiba, até hoje, mas às vezes, assim, uma bobagem que minha mãe fala, acho que você não devia fazer isso. Ainda que eu saiba que era o certo para fazer, eu quero que ela libere para fazer. Porque eu não gosto que ela fale assim, eu achava que você não devia fazer assim, eu achava que você não devia para não sei aonde. Então eu falo, mãe, libera para eu fazer. Porque eu entendia que quando ela dizia uma palavra, né? Ela falava, todo homem gosta de trair, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aquelas coisas que falava. Eu me identifico muito com esse teu testemunho, viu? Porque eu ainda muito novinha também presenciei algumas brigas, né, dos meus pais. Hoje são pessoas totalmente diferentes, né? Graças a Deus. E eu olhava e falava assim, eu vou casar para viver isso aí? Eu vou casar para ser infeliz dessa forma? Não, não vou. E houve traição, e houve violência. E eu olhava assim, eu falava, eu não quero ser esposa. Eu prefiro ser a outra. Porque a outra tem mais moral. Porque a outra parece que vive feliz. Porque ele trata mal a esposa. Olha que coisa terrível isso. As coisas que Satanás sopra, principalmente para alguém que não é criado num lar cristão. Eu me lembro, Tami, que na verdade a dor e a vergonha era terrível. Porque quando meu pai saiu de casa, aquelas brigas que parece que diz assim, agora tu vai ver o que tu vai sofrer, né? Com a mulher. Mas que acaba atingindo o filho. Sim. O jeito que o homem muitas vezes acha de atingir a mulher, atinge os filhos. É verdade. E meu pai, quando ele saiu de casa, ele foi morar numa fazenda. Era divisa Bahia com Sergipe, a gente tinha essa fazenda, e ele foi morar com a nova mulher lá. E meu pai não vinha no Natal, não vinha no aniversário dele, não vinha no aniversário da gente. E aquilo me causava muitas dores. E nós estudávamos numa escola, que era até uma escola evangélica grande da cidade. Naquela época não tinha o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que protege a criança de algumas situações traumáticas, né? De alguns vexames, situações vexatórias, mas não tinha. E eu me lembro que a escola dizia assim, Sheila, saia da sala, você não vai fazer prova porque seu pai não pagou a escola. Meu Deus. Meu Deus. E me lembro também que minha mãe ficava tantas vezes tão mergulhada na dor dela que não cuidava da gente. A gente começou a adolescer, não cuidava do cheiro da gente. Ela não tinha muito ânimo para fazer. Aquilo que ela podia fazer, ela fazia. Ferida, mas né? Ela teve as dores dela, os momentos lá, né, de depressão dela, aqueles momentos de isolamento, que não dava para ela cuidar muito da gente. Então, na verdade, essa dor de não ser cuidada doía muito. Eu sou tão cuidadosa com meus filhos. Eu acho que por causa dessa questão, a dor de não ser cuidada. Quando a diretora da escola falou assim, olha, você vem muito descabelada para a escola. Eu tenho uma dificuldade com esse cabelo meu de ficar penteado até hoje, viu? Mas imagine você adolescente ouvindo isso. E eu me lembro que eu não estudava tão perto da escola. Minha mãe começou a dirigir, depois parou de dirigir. E eu andava um bom caminho para a escola. Bom caminho. Então eu chegava suada. Aquela época de pré-adolescência que seu cheiro, né, fica logo difícil. E aí eu me sentia descuidada. E sabia que minha mãe não tinha ânimo para cuidar da gente. Em algum momento, assim, Sheu, você, por já ter uma experiência, porque uma pessoa que vive isso e não conhece a Jesus é uma coisa, né? Graças a Deus, como eu dei um testemunho aqui, né, que eu passei um pouco disso na minha casa, mas não tinha esse descuidado, enfim, minha mãe sempre foi uma mãe zona, meu pai também, hoje, meu Deus, são meus amores, sabe?
Eu os honro e os amo demais. Beijo, pai, beijo, mãe. E hoje é outra coisa. Eu vejo assim a mão de Deus. Mas naquele tempo eu não conhecia Jesus, então não tinha por que dizer assim, poxa, eu estou na igreja, isso está acontecendo. Mas no seu caso você já tinha tido algum contato com o evangelho. Em algum momento você questionou a Deus ou você quis deixar de segui-lo por conta do que estava havendo na sua vida? Eu não queria deixar de segui-lo, mas muitas vezes eu dizia, eu não quero mais viver. Meu Deus. Né? Eu não quero mais viver. Muitas vezes eu dizia, Deus me tira desse sofrimento. Eu não quero mais viver. Então, tem aquela... E quando você não quer mais viver, quando você... Então, eu comecei a não gostar da minha autoimagem, a me depreciar. Né? Eu não conseguia nem Tami ver que eu era bonita. Eu tinha um cabelo bem lisinho. Não sei se você lembra de minha filha Sara, né? Sim, linda. Eu tinha um cabelo bem lisinho como a Sara. E eu tinha raiva até do meu cabelo liso. Meu Deus. Porque, na verdade, as meninas que tinham cabelo cacheado e tal, no dia das coisas da escova, da escola, dava escova, né? E aí o povo dizia, ai, como você tá linda, diferente, bonita. E eu dizia, eu sou todo dia a mesma. O mesmo cabelo. Meu né? Jesus. Era. Eu me lembro que isso acontecia. Eu vejo, às vezes, o inimigo tentando fazer isso na vida de Sara, minha filha. Tá, repreendido. Sara sofreu um acidente. Eu não sei se você viu, né? O pessoal orando pelo braço dela. Sara, aos 4 anos, sofreu um acidente e deixou 2 cicatrizes no bracinho dela. E ela ficou muitos anos incomodada, com vergonha daquela cicatriz. Por que, Sara? Por quê? Porque as pessoas ficam perguntando. E até minha avó já disse que isso aqui no meu braço é muito feio. Então, Sara queria esconder aquilo. Olha, se passasse um produto que fala, tira a cicatriz, eu tinha que comprar para Sara. E quando não passava, ela dizia, não, mamãe, não adiantou, é mentira esse produto. E um dia, Sara ficou me questionando sobre essa cicatriz e ela sofreu mais outros 2 acidentes. E esses dias, nós estávamos orando ela porque ela sofreu uma queda e fissurou o braço de novo. E Sara sofreu outros 2 acidentes. Nós estávamos trabalhando num seminário de casais. Sara, meu marido foi comprar um biscoito que eu estava com vontade. Sara, dentro do condomínio, foi atacada por um cachorro Akita. Nessa área do ombro, quase perto da jugular. E foi muito difícil mesmo. Né? E nós entramos ali em oração, mas um dia Sara me mostrou aquela cicatriz e Sara disse, mãe, por que eu sou diferente? Eu já vi outras pessoas até caírem e machucar o braço, mas não tem cicatriz, porque o dela, a mão foi para um lado, o braço para o outro, ela precisou operar 2 vezes, botar o fio, né? E aí eu disse, Sara, um dia você vai ter um testemunho tão forte, você vai contar de todas essas vezes que o inimigo se levantou contra você. Aleluia. De todas essas vezes que você precisou parar no hospital por conta disso. Já foram algumas, viu, Tami? Só o Senhor. E eu disse, Sara, e você vai entender que Deus nunca deixou você. Porque nós passamos por aflições, o inimigo das nossas almas tenta mesmo nos abater. E aí eu me lembro que ela foi orar. Eu acho que ela foi mesmo orar. E começou a cantar aquela música, O Maior Pintor do Mundo. Daqui a pouco ela vem, me mostra o braço e diz, aqui foi o lugar onde Jesus assinou. Aleluia. Aqui foi o lugar. Aleluia. E Sara, eu lembro que ela, depois da mordida do cachorro, nós chegamos na igreja e a pastora falou, Sara, você venceu o gigante. Ela, não, minha querida, o cachorro era do meu tamanho. Ela é muito engraçada, sabe? Muito engraçada. E ela falou isso, olha, não foi um gigante, né, mãe? O cachorro é do meu tamanho. E eu vejo isso. Então eu sempre conto para eles, testemunho para eles essas coisas, né? Porque eu entendo que eles, né, foram gerados ali em oração. Como eu chorei por essas crianças. E parece assim, parece não, é dessa forma, né? O inimigo, ele não encontra lugar, não encontra ocasião, não mais, né? Porque você já foi tratada, curada, está aí casada, liberta, servindo, né? Entendendo quem você é, amando a sua identidade, amando se olhar no espelho. E aí agora ele tenta com Sara, com a sua filha, atacar. Com as suas próximas gerações. E uma coisa que você falou sobre cicatrizes, né? Tem mulher que quer esconder as cicatrizes. A Sarinha foi a cicatriz do braço.
Mas eu não sei você, mulher que está aí assistindo, você que parou aí para ouvir esse testemunho louvável. Talvez você tenha cicatrizes que você quer esconder. A gente não quer falar do que foi ruim. A gente não quer falar da queda. A gente não quer falar da dor. Principalmente se deixou marca. Principalmente se atingiu a gente em algum lugarzinho que as pessoas olham e falam, olha, tem alguma coisa ali, hein? Tá diferente. E isso é muito tremendo, né? Porque Deus, desde o início desse ano, Deus me deu uma palavra sobre isso. E Deus fala muito comigo sobre isso. E uma das coisas que Deus falou comigo, Sheila, foi assim, ó. Tem gente que está caminhando atado. Porque o Senhor diz, eu liberto você, eu libero você para um novo tempo, eu te dou uma nova vida. Mando você sair da tumba, vem para fora. Só que você vem, mas vem atada. E aí você não chega longe. Você caminha com as suas ataduras. E você fica dizendo, por que só para mim foi assim? Por que o Senhor fez dessa forma? Por que não poderia ser diferente? Mas eu passei tanta dor, precisava passar por tanta coisa. Né? Por que não foi mais simples? Tem tanta gente que viveu tanta coisa mais simples. Mas aí Deus fala, tira as ataduras. Ou seja, desata e deixa ir. Porque se a gente não for desatado, a gente caminha com as feridas dos dias maus. Mas a gente tem que caminhar, sim, com as cicatrizes. Porém, não mais com as feridas. Eu tenho muitas cicatrizes que vocês não podem ver. Sheila tem muitas cicatrizes que vocês não podem ver. A Sarinha tem uma que a gente consegue ver. Mas e você? Né? Qual é a sua cicatriz? O que você carrega de vivência desse deserto que você passou? Né? Eu quero te dizer uma coisa. Ela é testemunho da glorificação do nome do Senhor. Ela é o testemunho da glorificação do nome do Senhor. Se nós estamos de pé, eu digo por mim, por você, porque conheci seu testemunho, se nós estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. E Ele só sustenta pessoas que decidem ser desatadas. E diz assim, ó Senhor, eu não quero mais caminhar com a ferida. Ah, mas foi porque fulano. Ah, mas foi porque ciclano. Já pensou se Sheila ficasse falando, não, mas a minha mãe foi assim. Eu não vou vencer, eu não vou romper. E tivesse trancada no quarto escuro. E tivesse se matado. E tivesse desistido do propósito, desistido do Senhor. Olha o tanto de gente que não seria abençoada através da sua vida. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Olha que interessante isso. Deus está falando, você obedece uma pessoa e eu abençoo meio mundo de família. Ou seja, uma obediência, Sheila, da sua parte, um posicionamento, abençoa até a sua 4ª geração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso que Sara está vivendo hoje é o diabo, de alguma forma, requerendo uma herança que ele sabe que não vai voltar. Ele sabe que já foi vencida na cruz do Calvário. Amém. Você já superaram, a sua família é do Aleluia. Senhor. E Sara é uma mulher de Deus. Amém. Ela vai muito mais longe. Amém. Porque os nossos filhos serão muito maiores do que nós em Deus, né? E pelo que eu pude ver, ela é uma princesa. Gente, Sara é linda. Dá um beijinho pra ela. Ela é linda por dentro e por fora. Porque eu sei que ela tem uma mãe linda também por dentro e por fora. Isso é louvável, viu? E ver os meus filhos hoje, Tami, crescerem no caminho do Senhor, falarem do Senhor, e eu ver que eles crescem hoje, né, com a identidade firmada em Cristo. Uhum. O João Samuel, quando tinha 8 anos, ele fez 8 anos, ele queria porque queria batizar. Olha ele queria mesmo. E eu falava, João, espera um pouco mais. E no dia do batismo dele, que foi com 11 anos, o pastor perguntou, João, você está decidido a batizar? Ele, eu queria me batizar desde 8 anos, pastor. Minha mãe que não deixou. Né? O pastor disse, depois eu vou conversar com sua mãe. E a Sara, quando começou a ter o conflito das guerras aí essas guerras recentes que teve contra Israel, a Sara, ela falou, Deus não vai deixar fazer isso com Israel. Jesus vai voltar. Olhe, diga ao pastor que eu quero me batizar. E a Sara batizou com 10 anos o ano passado. Ela quis. Os meus filhos são decididos pelo Senhor, amam o Senhor. Jesus, louvado seja Deus. Amam o Senhor. Então, isso aí para mim, né? Aí eu digo, meu Deus, uma família bendita em Deus, bendita no Senhor. É diferente daquilo que eu vivi. Né? Diferente daquilo que me causou tantas marcas e tantas dores. Por causa de uma decisão sua, né?
por causa de uma decisão sua de dizer assim, eu não vou caminhar com essas feridas, eu vou procurar me deixar ser curada pelo Senhor. Amém. Você hoje consegue ser uma mãe, uma esposa Amém. De excelência, uma mulher que ajuda outras Amém. Mulheres, né? Então, quem era quem era a Sheila antes? E quem é ela hoje? Quando minha mãe voltou para a igreja, e que eu voltei, a gente voltou para uma igreja renovada, uma igreja com culto de libertação forte, mas uma igreja que também, né, era muito tratada na palavra, e eu me apaixonei pela palavra de Deus. Adolescente, eu li a Bíblia inteira 9 vezes. Eu tinha o propósito de ler a Bíblia todos os anos. Aleluia. A palavra de Deus dentro de mim se tornou dinamite para destruir grilhões. Aleluia. Eu sou apaixonada pela palavra. Eu entendo mesmo que Deus vela pela palavra dele para que a palavra se cumpra. Eu entendo que a palavra de Deus é medicina se eu estiver enferma. Ela é. Eu entendo que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. E eu mergulhei ali na presença do Senhor. Eu tinha um pastor jovem, uma bênção. E eu fui muito bem discipulada. Eu me lembro que se eu tivesse qualquer anseio, assim, né, saudade de estar com meus amigos, os colegas que a gente teve esse período que minha mãe ficou afastada e que ia para festa, uma coisa, outra, né, e que eu falava, poxa. E aí eu lembro que ele me buscava com a esposa para eu ir ficar lá. Eu fui muito bem discipulada na minha adolescência, muito bem. Né? É muito importante também o discipulado dentro da igreja. Você tem um pastor que cuida, uma pastora que cuida. Eu sou suspeita a falar, né? Porque eu sou líder de discipulado lá na nossa igreja local. E isso porque você está falando para mim é o que eu falo para os novos convertidos. A gente tanto orienta aos discipuladores como também discipula, né? Eu e meu esposo. E uma das coisas mais fortes que eu falo, né? Tem uma lição da gente que fala hábitos para ser um cristão forte. E um desses hábitos é medita na palavra de Deus de dia e de noite. Salmo 1, Josué 1:8, onde o Senhor vai dizer assim, ó, se você meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, você vai ter estrutura para tudo que você vai viver. E a gente percebe quando ele diz para Josué, seja forte, seja corajoso, né? Amém. Não tema porque eu tô contigo. O Senhor está dizendo para Josué, vai ter dias que você não vai conseguir lutar na força do seu braço, vai ter dias que você vai ser julgado, criticado, ou até alguém muito perto de você, alguém que deveria te apoiar, vai dizer assim, olha, talvez não seja bem ele que Deus escolheu como líder, mas é nesse dia que você vai ter que acreditar mais na minha palavra do que na força do seu braço, mais na minha palavra do que no que outras pessoas falam. Então, às vezes, a gente espera ouvir a Deus, a gente quer ouvir várias vezes. Não, o Senhor só precisa falar uma vez. E nós formos obedientes à sua palavra, nós vamos ver a vitória. Como Josué viu, né? Destruindo uma cidade, uma fortaleza daquela com obediência, gritos, adoração, né? Lá em Josué 6, quando ele rodeia a cidade de Jericó e os muros vêm ao chão sem precisar desembainhar uma espada. Eu amo essa passagem porque às vezes a gente está desembanhando muitas espadas e a gente está cansada. Mas Deus está dizendo, eu não mandei você fazer isso. Eu mandei você ficar em silêncio, rodear a cidade e me obedecer. Olha que interessante isso. É a obediência, ela é a chave no meio do deserto. Para que você saia de lá capacitado para a próxima instrução, para o próximo nível, para aquilo que Deus vai te falar depois disso. Então, quando você diz aí, né, que hoje você consegue refletir na vida dos seus filhos uma outra Sheila, louvado seja Deus por isso, porque é essa Sheila agora cheia da palavra que está falando com eles. É a Sheila forte, corajosa, aquela que não teima, né? Aquela que já conhece ao Senhor, que ouve a voz de Deus. E sabe, Sheila, uma coisa que você falou que marcou muito em mim e que foi uma confirmação também do Senhor para você estar aqui, porque todas as mulheres que vêm aqui é totalmente direcionada pelo Senhor, não sou eu quem escolhe, é Ele. E aí você disse assim, que o seu esposo era o seu Boaz. Que quando você precisava ir para o quarto secreto e passar tempo com Deus, você fala, olha amor, faz a comida, olha os meninos, e ele te dá esse apoio, esse suporte. Então, eu percebo que para você é importante esse tempo com Deus, essa devocional. E eu quero que você olhe para a câmera, fale com essa mulher aí, que às vezes ela diz assim, mas eu não tenho tempo. Mas eu tô cheia de ferida. Mas a minha mãe, mas o meu pai, mas o meu marido. Ela tá procurando desculpa
para não fazer o que Deus já mandou ela fazer, para não ir para o secreto. Fala para ela como foi que você conseguiu romper. Na verdade, Tami, minha mãe já era uma mulher de oração. Graças a Deus a gente teve experiência com a oração. Mas na minha igreja, ali na igreja da minha adolescência, o pastor presidente da igreja era um homem de muita oração. E eu vivi uma adolescência, esse tempo que a gente voltou para a igreja ali, eu comecei a mergulhar mesmo na presença do Senhor. Os adolescentes dessa época, dessa minha época, são todos adolescentes, hoje pastores, líderes, missionários, são porque a igreja nos ensinou essa questão da oração. Então, Tami, eu sou apaixonada por oração. Aleluia. Sabe, eu creio, eu tenho uma fé valente, eu creio no poder da oração. Amém, Jesus. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Antes de qualquer coisa, né, de dar aos meus filhos o medicamento, eu oro. Sabe? Até o dia que a Sara quebrou o braço, eu botando ela no colo, levando assim, eu disse, Deus, porque o Senhor não poupou minha filha dessa queda? Depois eu disse, Senhor, tu não poupou nem o teu filho, ia poupar a minha, mas Jesus, cura minha filha. E eu, Jesus, toca nos ossos. E eu oro sobre os meus filhos, eu creio no poder da oração. E há a importância de você ter o seu secreto com Deus. Deus fala com a gente. Deus fala conosco, Deus nos direciona quando nós estamos ali em oração. Verdade. Eu já travei muitas batalhas em minha vida, mas eu as venci em oração. Aleluia. Eu brinco com Deus, né? Eu me lembro que eu fiquei tão ousada que já teve uma vez que eu queria uma coisa e falei, Deus, eu nunca orei para o Senhor não me responder. E eu brinco até hoje no meu testemunho de só tem uma coisa que Deus não respondeu do jeito que eu pedia, né, ali e tal, porque o jeito de Deus é melhor do que o meu. Aleluia. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Oh, Deus conhece o que nós não conhecemos. Deus sabe o que nós não sabemos. É verdade. O meu amanhã passa por Deus antes de chegar até mim. Jesus. No meu amanhã o Senhor já está. Aleluia. Olha, quando eu ainda era adolescente, houve uma palavra ministrada da minha igreja, na 1:3, que diz, o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Quem me conhece de perto sabe que esse é o versículo da minha vida. Em todas as tormentas que eu passei, Deus já tinha um caminho de vitória para eu trilhar. Minha irmã, eu me lembro que aos 16 anos de idade, eu cheguei na igreja e tive chegou um rapaz na igreja, o meu namorado ali, que a gente começou a namorar e eu tive um namoro de 7 anos e 8 meses na igreja, um namoro bem longo. Eu me lembro que com 16 anos eu recebi o chamado de Deus, eu queria viver, eu servia no diaconato da igreja ainda solteira ali, eu recebia a palavra profética, eu sabia que seria missionário do Senhor, eu sabia que eu ia pregar a palavra do Senhor. Então, eu vivi ali intensamente, na presença de Deus. Ali recebi cura, ali recebi libertação, recebi o chamado do Senhor. Vivi intensamente para Deus. Sim. Intensamente. Eu me lembro que quando eu fui fazer vestibular, eu falei, Senhor, eu vou fazer vestibular, mas eu sou missionária. Eu só passo se o Senhor quiser. Eu passei em concurso, né? Mas ardia em mim, porque eu vi que o Senhor tinha realmente aliança conosco. Quando a gente orava, os céus não eram de bronze, não. Quando a gente ora, Aleluia. A gente traz, sabe, a bênção do céu sobre as nossas vidas. E sabe o que é que dá mais fome em nós para ir para o quarto secreto? É quando a gente percebe... Porque a gente começa orando e a gente não ouve. Essa mulher que está aí começando, ela fala assim, poxa, eu vou, é difícil orar 10 minutos. É difícil orar 15 minutos. Eu escuto muito isso lá na igreja. Algumas meninas que eu discipulo, Miss, eu fiz o meu lugar secreto. Mas, mulher, eu oro tudo. Quando eu vejo, passou 5 minutos. Eu falo, mulher, não é possível. Porque 5 minutos eu não orei nem pela minha casa ainda. Então, assim, não é possível. Então, você pauta, né, aquilo que você precisa orar. Mas o mais importante do lugar secreto não é a sua lista de pedido. É a sua contemplação de quem ele é. E a força que a gente tem para voltar lá é quando a gente vê experiências com ele, é quando a gente tem visões com ele, é quando a gente tem sonhos proféticos, é quando o Senhor responde, é quando a gente ouve a sua voz suave. E isso
dar combustível para a gente voltar. Porque a gente sabe que a gente não está se relacionando com alguém que a gente está falando e essa pessoa está indiferente, está mudo. A gente está se relacionando com alguém que ouve e responde. Isso é o que faz a diferença. Mas aí você não quer também começar hoje um relacionamento com Deus e hoje mesmo já está ouvindo. Porque ele está falando, claro, mas você ainda precisa se preparar, ter um condicionamento, né, e uma sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus. Você concorda, Chico? Concordo, sim. Uma coisa, quando eu comecei a namorar meu esposo, aí ele disse assim... Não, Sheila, mas até os pastores falam que não é a quantidade de oração, é a intensidade, a qualidade. Eu falei, vem cá, tu me ama? Amo. Então agora eu só vou ficar 1 minuto contigo, porque é suficiente. Então, é assim, se a gente ama a Deus, por que passar 1 minuto com Deus? Por que 5? Se eu amo a Deus, eu quero passar o máximo ali de tempo que eu puder. Chega a ser incoerente. Chega a ser incoerente alguém dizer assim, que quer ir para o céu, passar uma eternidade com alguém que não conhece. Que não dedica 5 minutos na terra. Como assim, gente? Como você vai ficar lá no céu? Como você vai ficar adorando, contemplando? Tem dias que eu só ajoelho e só digo assim, Deus, fala comigo. Porque é um dia que você não consegue falar, mas Deus, ele conhece o nosso coração. Verdade. E eu não gosto muito de ter, eu não tenho nada contra, tá, gente, quem coloca louvor, mas ou eu falo ou o louvor fala com o Senhor. Porque o louvor tá tocando e eu tô falando, e o Senhor também, eu acho que fica meio confusivo. Mas eu gosto do silêncio, eu e Deus. Claro, tem dia que a gente bota um louvor e adora, é outra coisa. Mas tem gente que coloca um louvor, dorme, cochila, ouve o louvor, canta o louvor, mas não consegue conexão com o Senhor no lugar secreto. Dá uma dica para essa mulher aí, como é o seu secreto, seu tempo. Eu vou te dizer uma coisa. Quando eu estava na universidade, eu tinha umas aulas bem opressas, assim. Sim. Eu pegava o meu caderno e escrevia a oração. Aleluia. Eu pensava que ninguém via. Depois eu vi o pessoal comentar. Tu ora até escrevendo, né? Era. Protegia minha mente, protegia minhas emoções, me protegia de receber aqueles dardos inflamados do maligno. Que são muitos na faculdade. E você tem que entender que se você ama a Deus, você quer passar tempo com Deus. Então, eu também era assim, eu ia ali, pro meu quarto, eu brinco, meu Deus, ser adolescente é gostoso, porque eu me lembro que na minha adolescência eu me trancava a sexta, sábado e domingo no meu quarto. Ficava jejum, oração e tal, saía 18 horas, aí ia, tomava uma sopa, um banho, no outro dia ficava de novo e saía renovada, o espírito renovado. Então, na verdade, você tem que começar. Tudo na vida precisa de perseverança. Então, você precisa perseverar. Aleluia. Sabe? Perseverar. Agora, tenha certeza de uma coisa. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que o que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. E o que pedimos em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos dará. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes e não conheces. Então, a gente precisa orar e perseverar em oração. Nada que você quer conquistar grandioso é sem perseverança. E se você quer ser uma mulher de fé, uma mulher com fé valente, uma mulher com a fé brava, persevere em orar. E você não acostuma quando você faz as coisas e depois você vai ver que 1 hora parece que passa assim, ó. Verdade. Parece que passa... Oh, meu Deus. Às vezes eu estou lá com meu esposo, que a gente ora assim muito junto, os meninos também. E tem horas que eu digo assim, meu Deus, passou 1 hora, eu não orei a metade do que eu tinha que orar. É desse jeito aí. Porque na verdade, mas é fácil para você. Você tem um chamado de intercessora. É fácil. Não. Não é fácil, não. Também fica passando na minha cabeça a roupa que tem que botar na máquina, a comida que tem que fazer, a carne que tem que descongelar. Eu vi alguém falando sobre isso, gente. E no livro, tem um livro que é Segredos
Do Lugar do Secreto. Lugar Secreto, de que Bob ele fala, Sword. né? Você Maravilhoso. anota Foi ali isso o aí. que você tem que fazer, né? Foi ele que falou mesmo, esse livro eu li. Você anota. E fala assim, obrigado, diabo, por estar me lembrando, mas isso aqui não. Isso aqui também não vou fazer agora, isso eu não vou fazer. Anota e agradece e vai orar. Depois você faz. E depois você faz. Porque Bem o inimigo interessante. quer lhe tirar do propósito. Isso. Agora, minha irmã, quando você começa a se sentir forte, a oração lhe fortalece. Shel, e essa vida de oração já desde a adolescência? A gente, infelizmente, o nosso tempo não é muito, tá, gente? Mas a gente vai ouvir um pouco aí, né, do seu testemunho, que ele é bem maior, tem outras particularidades. Mas esse tempo de adolescente, de oração, de lugar secreto, mesmo assim, não foi... porque às vezes as pessoas acham que a gente ora e Deus vai nos livrar de tudo. A gente está livre de passar deserto, a gente está livre de passar aprovação. Só que há uma diferença muito grande, né? A verdade é que a gente passa com Ele e vence. Não que a gente não vai passar. E depois disso você passou por um processo, né, de separação, depois de restauração. Hoje você já tem você está, né, com seu esposo, seus filhos, a sua família. Mas o que eu quero pautar aqui, né, é que dentro desse processo de, mesmo sendo uma adolescente cheia do Espírito Santo, você passou por um processo de separação, por um processo doloroso. Depois dessa experiência mais profunda com Deus e passar por esse processo, isso te fez, vamos dizer assim, duvidar do que o Senhor tinha para a tua vida ou retroceder na sua chamada? A gente cansa um pouco. A gente cansa de lutar, Sim. né? Mas o Senhor, Ele me sustentou. Quando eu tinha 24 anos, eu terminei a universidade. Eu já tinha 7 anos e 8 meses de namoro. Nós construímos a casa, não quisemos morar de aluguel. Eu passei no concurso do estado, eu comprei meu primeiro carro. A minha vida parecia ali perfeita. Como eu só esperava casar para ser livre de toda e qualquer tentação do inferno e viver meu chamado, eu dizia, agora que eu vou deslanchar. Aquele ano de 2024 me pareceu um ano perfeito. Na cerimônia do meu casamento, depois de 17 anos, meu pai voltou para casa. Olha. E foi assim, nós vivemos coisas tremendas naquele ano. Aquele ano eu estava realmente como que sonho. Só que na virada do ano, na minha igreja, eu já estava casada, carro comprado, concursada e tal e tal. Deus disse assim a mim, eu me ajoelhei para orar, eu disse, eu não tenho mais nada para te pedir. Só tenho uma conversão de quem não se converteu, mas Pai, tudo já aconteceu na minha vida. Tudo que eu esperava. Eu agora só vou... O Senhor disse, eu vou te levar para águas mais profundas. Meu Deus. Numa virada de ano, o Senhor me disse isso. E 6 meses depois, começou um processo que o coração daquele rapaz que eu me casei não estava mais tão apaixonado pelo Senhor como era. Era um rapaz de um chamado lindo, um rapaz que tinha um chamado em Deus, que viveu coisas, um rapaz que era usado por Deus no louvor, um rapaz que jejuava, né? E naqueles dias ele começou a não viver mais intensamente para Deus. Mas aí o testemunho dele é o dele, né? O meu é o meu. Mas estou contando esse pedacinho porque, na verdade, eu achava que eu ia viver mergulhada mesmo na presença de Deus, viver o ministério de forma intensa, né? Tudo estava certo na vida da gente. Questões financeiras, né? Profissionais, estava tudo era perfeito para viver agora o ID do Senhor. E foi quando ele decidiu pela separação, né? Ele queria vivenciar as experiências dele. Até meu pai disse assim, ele viveu na igreja a vida toda, então ele decidiu viver isso. Mas filha, calma, vai ser 1 ano só. Vai ser 1 ano. E eu fiquei na fé. E eu tinha umas guerreiras de oração que oravam comigo. A gente rodou quarteirão de onde ele foi morar. A gente subiu o monte. E eu ali firme na oração. Eu vou te dizer também. Eu passei pelo deserto. Mas eu tive as experiências mais profundas com Deus. É verdade. Mais profundas. É assim mesmo. Eu sei do que você está falando. Meu Deus, eu entrava no carro e dizia assim, me leve num lugar.
agora, Senhor, onde o Senhor vai falar comigo. Eu vivi experiências tremendas. Então, na minha vida tinha depósito de oração, de busca na palavra para viver aquele deserto. Olha que forte isso. Sheila, você foi forte o tempo todo? Não, é claro que não. Passou 1 ano, passou 2, passou 3, coisas aconteceram. Muitas coisas. Mas, né, teve um momento que o tempo faz a gente querer se abater mesmo, né? O tempo faz parte do processo. E não é porque você é uma mulher de oração, você é uma mulher do secreto, que você não se cansa. Que você não chega ao tempo de dizer, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Até a gente entender o processo, a gente passa... E quando você está no meio do problema, você acha que aquele é o fim. Satanás quer todo dia te dizer, esse é o fim. O fim, né? Eu falei, Deus, eu disse que eu nunca mais ia chorar o choro de desespero, porque eu já tinha vivido tanta cura, tanta libertação. Eu disse, Senhor, eu disse que eu nunca mais vou chorar o choro do desespero. Mas estava ali agora passando aquele deserto, chorava. Agora eu vou te dizer, minha irmã, eu tinha experiência com Deus. E me juntei com tanta irmã de oração. Tem uma aluna minha que falou, meu pai saiu de casa, minha mãe tá triste. Aí eu falei, você vai me dizer onde é a sua casa? E a minha aluna falou. E eu bati lá. A mulher trabalhava com festas. E ela disse, pois não. Eu falei, olha, eu sou a pró da sua filha. Ah, você quer um orçamento? Eu falei, não. Eu vim aqui para te falar. E dei o testemunho para ela. Eu disse, eu vim para te animar. Meu Deus. E ela disse, hoje mesmo, eu disse a Deus que eu ia desistir de tudo, que nem ia mais para a igreja. Aleluia. Né? Então, no meio da dor, Deus dizia a mim, tira a dor do trono e vai me servir. Aleluia. É isso. Sabe? Porque eu precisava entender que o trono do meu coração não era daquele casamento. O trono do meu coração era do Senhor. Eu estava ferida. Sim, fui abandonada, repudiada. Mas o trono do meu coração continuava sendo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vivi experiências tremendas. Meu Deus. Então, hoje, se alguém te pergunta assim, Sheu, o que você passou? Foi propósito de Deus ou foi uma desobediência, de repente, desse rapaz, de alguém e tal? Você diria o quê? Deus não tem propósito num divórcio. Deus não tem propósito num refúgio. Sim. Como Deus... Às vezes alguém me pergunta, e onde estava Deus quando eu fui abusada? Deus estava ali. Mas, infelizmente, a gente vive consequências do pecado de outros. É verdade. É isso? Então, eu estava vivendo a consequência de uma escolha. De uma escolha ali que ele fez para a vida dele. Mas eu estava junto, estava vivendo. Mas o plano de Deus para Sheila não tinha acabado quando aquele casamento acabou. Uau! E sabe o que acontece? É que o diabo quer o tempo todo dizer que acabou. Ele fala assim, parou para você, o seu tempo passou. Isso aqui era antes, agora Deus mudou. Ele quer distorcer o que Deus falou. E aí ele vem te entregar propostas que Deus não te disse para te tirar do lugar de honra que Deus já tinha decidido te colocar. Ele fala, não, fica tranquila, vive só isso aqui. Se você não for mais abandonada, se você não for mais usada, se pelo menos isso aqui na sua vida acontecer, tá ótimo. Quantas e quantas vezes eu entrei no lugar de oração e vinha setas de Satanás dizendo, seu tempo passou, para com isso. Para que você está orando por isso? E Deus falava, filha, manda silenciar essa voz, porque não sou eu falando. E eu dizia, cala a boca, Satanás, porque o meu Deus não é homem para mentir. E ele não é filho de homem para se arrepender. Verdade. E ver essa força, essa mulher de fé que você é, né? Só me dá assim, mais certeza de que às vezes a gente passa por desertos diferentes, mas que todas aquelas que o Senhor escolheu para um propósito muito grande, Ele forja de uma forma muito profunda. Verdade. Ele trata, Ele trabalha, Ele experimenta. Ele fala assim, eu não quero que você tenha só cara de soldado, eu não quero que você tenha só nome de soldado, eu quero que você tenha experiência de batalha. Verdade. Porque no dia que você disserem assim, quem é essa? É uma menina. Quem é essa aí? Ninguém nem conhece. Aí você vai dizer, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu matei urso, matei leão, sabe? Você não viu, mas o meu Deus me conhece. Porque eu não sou soldado, mas eu tenho experiência do secreto.
Essa palavra, eu ditava esse versículo muito. Eu amo essa palavra. Porque como eu já tinha vencido muita coisa, eu disse, o mesmo Deus que me fez vencer o leão e o urso feroz, me fará vencer o gigante filisteu. O mesmo Deus, aleluia, mesmo Deus, que já tinha me feito vencer leões e ursos, me faria vencer o gigante. Aleluia, mulher. Tami, eu sinto graça de Deus aqui. E você não pode deixar de mandar esse podcast para todas as mulheres que você sabe que precisam ouvir essa palavra. Olha, não deixa de ser uma missionária do Senhor, porque Deus quer te usar. Você vai pegar esse aviãozinho agora, você vai curtir, você vai comentar, você vai dizer, eu tô aqui. Você vai dizer, eu ouvi essa palavra, e você vai mandar, vai dizer, amiga, por favor, quando você estiver lavando prato, limpando casa, fazendo comida, deitado antes de dormir, coloca esse podcast para você ser abençoada. Porque eu estava falando com Deus hoje, eu passei uma semana bem intensa, né, de muitos compromissos, e a garganta estava zerada. E eu gravidinha, né, grávida, só tenho vontade de dormir, gente. E eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, porque se eu estou lá, não é por minha causa, é por causa do Senhor. Existe um propósito maior do que eu, que faz com que eu esteja naquela mesa pregando a tua palavra, e eu estou em obediência. E aí minha voz começou a sair, porque estava assim, terrível. E Deus falou comigo, filha, quando você não tiver capacitação, força, eu sou a tua força, porque eu não quero o teu diploma. Deus fala isso sempre comigo, porque diploma para mim era algo muito importante. Ser formada, ser pós-graduada. Eu sou formada, pós-graduada, fiz vários cursos, e Deus falava comigo, eu não quero o seu diploma, eu quero a sua disposição. Amém. Então nós estamos aqui disponíveis para ser luz na vida de alguém, né? E eu sei que Deus está falando. E isso é lindo, né? E eu quero que você fale um pouquinho, Sheila, de como você ajuda mulheres hoje, né? Pra gente caminhar aí pro fim. Eu vou, antes, mandar um beijo para os nossos parceiros, nossos amigos que nos mantêm aqui, que estão aí financiando a obra do Senhor, nos ajudando em oração, nos ajudando em oferta, para manter esse lugar de pé. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa recompensá-los, né? E que o Evangelho do Senhor chegue a mais pessoas. Me ajude o Evangelho a chegar a mais pessoas. Envia, compartilha, se inscreve, tá bom? Porque eu sei que Deus vai falar com mais pessoas. Eu quero também agradecer vocês que estão aqui com a gente. E Sheila, ela vai falar algo agora muito, muito forte, muito sério, né? O que ela tem feito para ajudar essas mulheres? Porque todo o processo que a gente passa nos prepara para a gente ser luz na vida de alguém, para a gente ser bênção na vida de alguém. E Sheila hoje ela é uma mobilizadora dos Pastoras em Unidade, que é um projeto que junta mulheres pastoras, missionárias, né, apóstolas, bispas, para estarem juntas ali orando umas pelas outras. E quero mandar um beijo também para a Sandra Bulhões, que é a mobilizadora da região da Bahia. Eu tive o prazer de conhecê-las e fui muito abençoada, ricamente abençoada, e muito bem recebida também por vocês, um carinho muito grande. Então, além desse projeto, né, que é um projeto novo, que Deus tem te levantado, o que você tem feito hoje para abençoar mulheres? Desde 2020, Tami, né? Eu conto sempre que até meu marido liberar para eu viver o ministério com mulheres, ele insistia no ministério de casais e a gente vivenciou ali. Mas eu sabia que esse testemunho, né, não podia ser guardado. Então, desde 2020, eu tenho trabalhado intensamente, encontros, mentorias, meus testemunhos, né? Tem estado em mentorias, tem estado em encontros, né? E sempre as pessoas não sabem. As pessoas não sabem como você trabalha. Não existe um encontro que eu não vá, que tenha algumas mulheres que se identificam ali e que diz, você pode me acompanhar por um tempo? Meu Deus. Você pode. Tem mulheres que dizem, não, Sheila, eu tenho que chegar aí onde você chegou. Eu quero sair desse lugar de dor. Então, as pessoas não sabem também como você cuida das pessoas. É verdade. Às vezes as pessoas acham que uma missionária, né, como eu, vive só de viagem, de pregar na igreja ali, aqui, não tem trabalho com ninguém. As pessoas não entendem que depois dali você tem pessoas que Deus traz para a sua vida, porque Deus lhe levou naquele lugar e Deus traz essas pessoas para a sua vida para você cuidar por um tempo, né? Isso. O missionário, ele cuida por um tempo. Por quê? Porque a sua experiência vai ajudar aquela pessoa. É verdade. As suas cicatrizes lhe dão autoridade para ministrar na vida daquela pessoa. Eu passei e venci. Você também vai vencer.
É isso. Todas as vezes, todas as pessoas que veem que eu venci e que estão ali ainda no vale de dor, elas dizem, eu quero me levantar, eu quero estar como você. E hoje eu tenho pessoas que já estão pregando, como eu falei com você antes, né? A gente conversou de uma moça que ela passou por um vale agora muito difícil e hoje ela já está indo pregar. Ontem ela foi para outra cidade pregar. E ela fala, olha, eu sou grata a você. É lindo isso. Sou grata. Foi num desses lugares que eu fui pregar. E acontece tão naturalmente, né? Esse transbordar. Porque às vezes as pessoas querem transbordar aquilo que ainda não tem. Então, primeiro Deus vai criar em você raízes. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque você não pode servir a pessoas, outros estados, outros países, se você não serve a sua casa, se você não serve o seu esposo, se você não serve, por exemplo, na sua igreja local. Então, Deus, ele cria raízes em você nos lugares onde você está primeiro, nos lugares que você às vezes pensa, não, isso aqui é pequeno. Não, isso aqui é muito grande, porque Deus está te dando raízes, profundidades, para depois te fazer nascer, brotar e aí começar a dar as folhas e os frutos. E essa semana agora, na madrugada, eu estava já bem cansada. E uma jovem, ela falou, Miss, eu preciso de você, eu preciso que você ore comigo na madrugada. E eu falei, o quê, menina? Ela disse, não, eu vou te ligar. Pode ser. Eu falei, 1h da manhã. Se você tiver... Eu falei, eu vou mandar uma mensagem. Se você estiver acordada, eu vou te atender 1h da manhã. A gente vai ter meia hora de oração e de estudo. Ela, tem certeza, Miss? Verdade. Eu falei, porque a senhora está grávida, a senhora está cansada. Eu falei, não. Se você estiver acordada, eu vou estar à tua disposição. E aí eu mandei um bonequinho. Eu falei, ela não vai estar aqui. Eu mandei só um bonequinho. Na mesma hora, ela respondeu, opa, tô aqui. E aí me ligou. E nós estudamos Apocalipse, um capítulo de Apocalipse. E eu comecei a ensinar para ela como estudar, como entender, como... Ela me disse, eu preciso dessa revelação da palavra, eu preciso entender isso aqui, eu quero que a senhora carregue, eu preciso... Me ajuda, me acompanha, sabe? Aquela fome, aquela sede... Isso a gente vê com os discipulandos que a gente cuida para a glória de Deus. Mas isso tudo que tem acontecido hoje na sua vida, na vida de mulheres de Deus que estão nos assistindo, é porque nós passamos por processos que vencemos. Passamos desertos que superamos. É porque nós temos autoridade nas cicatrizes, né? E é porque nós temos experiência de batalha e não só cara de soldado. Porque isso faz toda a diferença. Ontem Deus trouxe de novo para mim, me lembrou de uma palavra que ele me disse há 2 anos. Ele disse, ninguém esconde uma mulher que foi curada. Aleluia. Ninguém esconde. Ninguém para quem me uma tocou? Mulher que foi curada. Olha, quem me tocou? Alguém me tocou. Ninguém, sabe? Não dá para esconder. Porque o que a gente tem de experiência é para levantar as filhas do Senhor, as Aleluia. Filhas de Sião. É para a gente levar essa experiência de cura, de libertação. Aleluia. Né? É para a gente Jesus. exaltar o nome de um Deus que faz tudo novo, de um Deus que tem caminho num deserto. Ele levou ao deserto, mas foi para atrair com cordas de amor, para falar o coração, para mudar vidas, para mudar a história. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele tem mão forte para salvar. Ninguém esconde uma mulher que foi curada pelo Senhor. É desse jeito. Ninguém esconde. E eu tô aqui, né, caminhando. Você viu um pouco a Lada de mim, de Sandra, né? O Eu Me Deixo Curar, que é uma coisa que a gente faz, que a gente ama. E é para que a glória do Senhor se manifeste na vida dessas mulheres. É para que elas sejam saradas e curadas e livres de toda a amarra de Satanás. Amém, Jesus. Quando uma mulher vence, todas vencem. Aleluia. O reino de Deus é estabelecido. Glória a Deus. E o reino das trevas perde. Louvado então eu vou estar seja sempre Deus. Lutando por mulheres. Amém, lutando Jesus. por vidas. Testemunhas. Estamos juntas, lutando juntas, celebrando juntas, avalizando juntas e dizendo umas para as outras. Eu vejo o que você carrega, eu respeito o que você carrega, eu honro o que você carrega. E se você precisar de mim, eu tô aqui para te colocar ainda mais para cima, para te impulsionar. Amém. Porque quando eu impulsiono a mulher de Deus, eu estou impulsionando a obra de Deus, o reino de Deus, e outras mulheres serão alcançadas através disso. Glória a Deus. Né? Que Deus te abençoe, Sheu. Amém. Foi realmente um prazer ouvir um pouco do seu testemunho, né, gente? E eu quero mandar um beijo aí para minhas irmãs, minhas queridas da Mavec, pastoras em unidades, pastoras que cuidam. Meu Deus, muita mulher de Deus aí, missionária
Rose, que está aí com a gente ao vivo, o pessoal que está comentando, que está compartilhando, vocês são bênçãos de Deus. Um beijo para a Mavec, minha igreja local, um beijo para os meus pastores, Bispo Rafael Divino e Bispo Luzinete. Que Deus os abençoe, né? Amém. Porque toda a estrutura que Deus nos dá é para que a gente possa enraizar e crescer forte. Verdade. Então, eu louvo a Deus por cada estrutura, Amém. por cada homem, por cada mulher de Deus que tem sido instrumento. É verdade. Que Deus te abençoe. Ora por a gente, pra gente finalizar. Amém. Glória a Pai Deus. Santo, Pai querido Sim, e meu amado, Deus. é com muita alegria, Pai, que estamos aqui, Pai, Aleluias. para exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Jesus. Dizer que o Teu nome é nome acima de todo Sim, nome, Jesus. Senhor, digno de exaltação, Recebe, Pai, de a honra, adoração, agora, de louvor. louvor. Oh, Pai, Ai, estamos aqui com o coração Sumire, grato, Tamanahá, Senhor, em Ti, Surecanta, Pai. Arabás. Ah, Pai, estamos aqui gratas, Senhor, Sim, porque Jesus. o Senhor é um Deus que ama, porque o Obrigado, Senhor é um Deus que Jesus. busca, Obrigado, porque o Senhor é um Jesus. Deus que não rejeita, o Senhor não lança fora. Obrigado, Ah, Jesus. Senhor, o Senhor cura as feridas, o Aleluia. Senhor liberta, o Senhor transforma, Aleluia. o Senhor é aquele que tem caminho novo no meio do deserto. Jesus. O Senhor, Pai, é Deus que tem caminho na tormenta, Espírito Pai. de Deus, Pai, obrigado, que a obrigado, tua obrigado. palavra possa ser, Senhor, ó Pai, como dinamite para Amém, explodir, Jesus. Senhor, ó Pai, todas as trevas que tentam prender Nome de mulheres, Jesus. Pai, na dor, no abandono, no nome divórcio, de na Jesus. traição, no abuso, no repúdio, Senhor. A tua palavra é poderosa, Pai. Ó Pai, mediante a tua palavra, essas mulheres serão Sim, curadas, Pai, eu saradas e creio. libertas. Senhor, toma cada mulher que tem se levantado nesta terra como atalaia. Aleluia. Mulheres, Senhor, que são coluna, Pai. Mulheres, Senhor, que estão em busca de resgatar Sim, outras meu mulheres, Deus, nos Pai. guarda, Ó, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua missionária, Senhor. Senhor, uma mulher curada, ela não fica escondida, Pai. Senhor, ó, Pai, abençoa tanto, Senhor, que ela possa, Senhor, transbordar, Amém, Senhor, do teu poder sobre a vida dela. Senhor, que ela seja, Senhor, ó, Pai, atalaia, Senhor, ó, Pai, que ela persista, Senhor, no caminho que tu tem levado a tua filha. Às vezes, Senhor, passamos por dores, perseguições, às vezes não somos entendidas, passamos por tribulações, momentos difíceis, mas o Senhor continua sendo sustento. Aleluia. Abençoa a tua filha, Pai, derrama óleo fresco todos os dias no alto da cabeça dela, Pai, calça os pés dela com a preparação do Evangelho da Paz, Senhor, para que ela vá onde o Senhor mandar, Pai, pregando a tua palavra com ousadia e intrepidez. Usa, Pai, as feridas dela, usa, Pai, as cicatrizes dela, Pai, com autoridade para resgatar mulheres, Pai. Nós te amamos, te adoramos, te bendizemos. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebe essa oração. Amém. Que Deus te abençoe. E que essa semana seja uma semana extraordinária. Amém. Não esquece, o secreto com Deus é o teu lugar de sucesso. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.